Agora vamos falar sobre os indicadores. Os indicadores financeiros, eles são muito importantes para a gente perceber, saber se o nosso negócio tem potencial, qual o real potencial e qual o risco do nosso negócio. O primeiro indicador, então, que deve se conhecer é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é basicamente o ponto onde abaixo desse faturamento o seu negócio tem prejuízo e acima do seu faturamento o seu negócio tem lucro. Então, conhecer o ponto de equilíbrio é muito importante para que você saiba o ponto exato onde o seu negócio passa a funcionar. Então, quanto menor o seu custo fixo, menor o seu ponto de equilíbrio. É claro que a sua margem também tem que estar adequada. Você pode calcular então o seu ponto de equilíbrio como sendo o seu custo fixo total dividido pela receita menos o custo das mercadorias e essa subtração dividida pela receita novamente. Então, você encontrando o seu ponto de equilíbrio, você consegue saber exatamente quanto você precisa faturar no mês, ou para quantos clientes você precisa vender, ou até em unidades você pode calcular quantas unidades você precisa vender mensalmente. Quanto mais baixo o seu ponto de equilíbrio, menor é o risco do seu negócio. Mantenha em mente que às vezes é muito mais interessante ter um negócio de baixo risco do que um negócio de alto retorno. O próximo indicador, então, é a lucratividade. A lucratividade nada mais é do que o seu lucro em relação à sua receita, ou seja, quanto realmente do faturamento que você tem vai ficar de lucro. Então você vai pegar o seu lucro líquido, dividir pela sua receita total e multiplicar por 100, chegando aí até um indicador de lucratividade, onde você sabe qual o percentual do lucro, qual o percentual da receita que realmente vira lucro. Próximo indicador, então, é o indicador de rentabilidade. O indicador de rentabilidade vai dizer se o seu capital está retornando numa velocidade adequada ou se ele está tendo um índice ruim. A rentabilidade, então, ela vai ser o retorno do seu negócio. Existem alguns investimentos de risco zero que você pode fazer. Então, se o seu negócio tiver com uma rentabilidade abaixo desses investimentos, muito provavelmente não vale a pena fazer, porque o seu negócio vai ter alguns riscos que esses tipos de investimento não vão ter. Então, se o seu negócio tiver um risco baixo, mas tiver uma rentabilidade boa, é o ideal. Agora, se o seu negócio tiver uma rentabilidade baixa e um risco alto, muito provavelmente vale a pena você fazer outro tipo de investimento. Não vale a pena investir nesse negócio. A rentabilidade, ela vai ser o seu lucro líquido dividido pelo seu investimento total multiplicado por 100. Hoje, disse que um investimento bom, ele retorna em torno de 4 a 5 anos. Isso dá um retorno em torno de 20% ao ano. Ou seja, se esse número estiver em torno de 20%, 18%, é um número bom. O ROI, então, que é o prazo de retorno do seu investimento, ou Return on Investment, ele é calculado da maneira contrária com a sua rentabilidade. Ele vai ser o investimento total dividido pelo seu lucro líquido no primeiro ano, ou anual. Então, se você tiver, ele vai te dizer que se você mantiver aquele lucro líquido anual, você vai retornar o seu negócio em 4, 5, 6 anos. Disse que normalmente negócios bons retornam de 4 a 5 anos, que nem eu comentei. Então, quanto menor o prazo de retorno do seu investimento, melhor ele vai ser. E agora, então, a parte de risco-retorno. É uma parte um pouco difícil de você calcular, uma vez que o risco ele é muito difícil de ser mensurado. E algo que a maior parte das pessoas não faz no negócio é calcular o risco. Normalmente elas ficam tão focadas em quanto de retorno aquele negócio pode dar, que elas acabam esquecendo que cada negócio possui um risco diferente. E o risco ele pode ser um pouco subjetivo, mas sempre existem formas de você reduzir o risco, conforme a gente comentou, de reduzir os custos fixos e outras formas diferentes. Então, existem formas que você sempre consegue encontrar e avaliar para reduzir o seu risco. Então, por isso, muitas vezes, vale mais a pena iniciar negócios menores ou negócios onde você não vai ter tanto faturamento, mas você tem um risco menor. Então, o número de produtos, o número de segmentos que você tiver, quanto maior for, mais complexo vai ser a gestão do seu negócio. Então, muitas vezes, simplificar o seu negócio pode ser uma forma muito fácil de você reduzir o risco
e aumentar o retorno. Então, como a gente mencionou, não existe um cálculo exato para você calcular o seu risco, mas tente minimizar esses riscos ou fazer riscos calculados. Tudo que você conseguir, né, para reduzir o risco torna o seu negócio ainda mais atrativo. Então essa foi a parte dos indicadores. Agora vamos ver como eles são na prática.